A palavra do Senhor nos dá segurança. Pega uma para ele. Nos traz segurança, nos traz leveza e nos traz paz. E esse salmo, ele é muito lido, né, muito falado, mas vamos aqui falar em alguns minutos sobre ele. Salmo 90, verso 12, diz assim, na versão NAA: pode trocar? NAA, para a igreja acompanhar. Diz assim: ensina-nos a contar NAA, ok? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos recitá-lo? Vamos lá? Ensina-nos a contar. Amém. A primeira noção que esse salmo traz, a primeira coisa que a gente vê, através até mesmo dos versos anteriores, e tudo que circunda essa oração, né, que é um salmo identificado aqui como o Salmo de Moisés, talvez acho que o único Salmo de Moisés, e é uma oração, e a gente identifica brevemente, olhando essa oração, sobre o quão é breve a nossa vida, sobre a brevidade da vida. Meu pai está aqui com 70, vai fazer 73, e ele lembra de coisas quando ele era bem pequeno, né? Lembra como se fosse ontem. Ele conta para a gente ali como se fosse ontem, porque realmente é breve, passa rapidamente, os anos passam rapidamente. De vez em quando eu fico olhando assim lá no YouTube, alguns canais que trazem a coisas da década de 90, e parece que foi ontem, queridos, as coisas que a gente usava naquela época, e que para mim eu fico saudoso, traz saudade. Era um tempo mais simples, era um tempo mais tranquilo, em que a aparência não tinha o valor tão exaltado como tem agora. A gente vivia uma vida muito simples e nos alegrávamos com pequenas coisas, com coisas muito simples. A gente não tinha os brinquedos que tem hoje, as crianças têm os brinquedos. A gente fazia, colocava, eu fazia os carrinhos ali de lata de leite, né? Lata de óleo, não, de leite mesmo, leite. Nem se lembra se era leite ninho. Fazia ali, eu ficava lá tranquilo. A gente tinha um morro lá perto de casa, a gente descia com aquelas tábuas de fórmica, ali no Mauro e Márcia, ali perto da rua 12, ali, não lembro se era da rua 9, não sei, mas a gente brincava muito, sabe? Uma vida tão simples. E que saudade que eu tinha da minha avó. A gente tinha uma criação lá de galinha. De vez em quando uma galinha daquela fugia, que ela esquecia de cortar a asa. A gente saía, eu, ela e mais alguém, atrás das galinhas. Brincava, a brincadeira com os pintinhos ali, ó. Tantas frutas tinha lá no quintal, né, pai? Então tantas coisas que deixam saudade, sabe? Não tinha dinheiro para comprar dezinho, né, que falava? Dezinho, aquele carretel, pessoal, mas nem sei se existe isso ainda. Agora Aí eu pegava a linha de costura da minha mãe, saía pegando lá e soltava o chamado catrequinho. Não sei se alguém lembra do catrequinho. Não tinha dinheiro para comprar pipa, ficava lá, uma vida simples, sabe? E a gente fica saudoso dessa época, mas parece que foi ali. Eu não me sinto que eu tenho quase 50 anos. Eu lá em casa fico brincando com a minha esposa, eu sou um jovem, porque eu me sinto assim. Mas eu não entendi isso, entendi. Porque tudo parece que foi ontem. É breve, queridos. A vida passa muito rápido. E então, olhando para esse salmo, obrigado, também te amo. Amém. Então
o salmista, o Moisés, em sua oração, ele coloca a vida como breve. Ele coloca os anos como uma passagem muito rápida. E ele até fala sobre a idade, 70 ou 80 anos. E tudo passa muito rápido. E eu me lembro de Tiago falando que a vida, ela é como um sopro, ela é como um vapor, ela é como uma neblina, que aparece e logo se evapora. Por que disso? E sabe, é isso que o Evangelho nos chama para tratar da vida como ela é, de uma realidade que às vezes a gente despreza. A gente despreza por várias coisas, despreza por causa de problemas, despreza por situações diversas, em que a gente não trata com valor o que nos é dado pelo Senhor, mas que é nos dado por um breve tempo. Por mais que alguém viva hoje, nos nossos dias, em que a idade ficou mais elástica, talvez a gente vê alguém chegando aí a 90, até a 100 anos, mas é tudo muito breve, é tudo ali. E a pessoa se vai, ela parte, e a gente fica com aquele gostinho de quero mais. Por que não está aqui? Algumas pessoas até carregam cargas em relação a isso, em relação a partidas. Por quê? Porque a vida é muito preciosa. E nessa noite, aleluia, o Espírito do Senhor, Ele quer falar ao nosso coração. A você, jovem, quem sabe pré-adolescente, e quem sabe, não sei se o senhor é o mais idoso aqui, não sei se tem alguém com mais idade do que o senhor, pai. Ele quer tratar com a gente de que a vida é breve e é muito valiosa. E não é valiosa os anos, são valiosos os dias. E eu quero lançar uma pergunta ao teu coração, nessa introdução dessa palavra: como nós temos vivido os nossos dias? E eu falei dias, não falei anos, porque Moisés aqui, ele quer tratar dos dias. Nós temos sempre não sei se é mania, de tratar tudo em bloco, e não detalhar as coisas. Não sei se é preguiça, ou se é falta de profundidade mesmo. Sempre a gente quer avolumar as coisas, tratar num todo. Mas Deus, o nosso Deus, é um Deus de detalhes. O nosso Deus que criou todas as coisas, Ele quer cuidar de cada detalhe da nossa vida, da nossa história. Como tem gastado o seu dia? Cada dia. Amanhã é segunda-feira. Como é que você vai começar essa segunda-feira? Como é que você vai terminar essa segunda-feira? Você tem tratado de coisas realmente relevantes? Ou tem deixado se armazenar? Tem virado um armazém de um monte de fatos e coisas irrelevantes? Coisas que ao começo de um dia já não servem, ao final de um dia já se tornaram um lixo mental, que sobrecarrega o final do dia e faz você não dormir tranquilo, assoberbado, cansado, beirando às vezes a uma estafa mental ou emocional, por causa de tanta coisa que vem. E eu sempre gosto de falar que as coisas ruins, elas vêm. As coisas boas, a gente precisa buscar. Você, para se formar, precisa estudar, buscar, se esforçar. As coisas do alto, Paulo nos orienta para buscarmos as coisas que são do alto, porque elas não vão cair diretamente em cima de você. É preciso uma busca, é preciso largar de mão, igual eu falei, igual quando eu fiz o convite para ir no retiro. É preciso largar, desatar, para poder viver algo bom, porque a todo momento acontece coisas querendo tirar o nosso pensamento, o nosso emocional, o nosso físico, a nossa presença
de coisas ou lugares ou estados que vai realmente edificar a nossa caminhada. Todo o sistema, tudo ao nosso redor, o nosso eu, a nossa natureza, tentam nos tirar daquilo que é importante para a nossa caminhada e que vai realmente edificar. Então, para a edificação é preciso uma luta. É preciso você sair de casa hoje para estar aqui, de repente sem vontade alguma, mas nós estamos aprendendo a cada dia que servimos ao Senhor não é com vontade, é sem vontade mesmo. Eu até saiu um vídeo semana passada que falava sobre isso. É quando não ouve Deus falar, é quando não está sentindo, que nós somos chamados à fidelidade. Nós somos fiéis justamente quando não estamos sentindo, porque quando está sentindo é fácil, é prático. Está sentindo, está animado, está feliz, está tranquilo. Igual aqui com essas canções tocando aqui, esse instrumental aqui, é muito fácil. Mas quando você não ouve, quando você não sente, sabe, quando você abre a palavra e parece que ela não fala nada contigo, esse é o momento que você é chamado por Deus a ser fiel e a continuar sendo fiel, e com o coração animado para continuar na estrada. Então, queridos, como estamos levando nossos dias? Porque o que Moisés falou aqui para a gente, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, não é sobre matemática, não é sobre ficar contando os dias. O senhor sabe quantos dias o senhor tem de vida? Não dá para saber de repente, porque não dá. 70 anos, multiplicando, ele vai fazer conta, né? Até o final vai querer trazer a conta. Não é sobre isso, irmão, não é sobre matemática, é sobre valores, é sobre comunhão. Não é matemática. E não é sobre viver muitos anos, Pai. Não é sobre viver muitos anos. Mas é como viver cada dia. Não é. Eu não sei se eu vou chegar da tua idade. Mas hoje, irmão, eu estava nessa tarde estava pensando, como o Senhor tem modificado os meus pensamentos. Como o Senhor tem modificado a minha visão em relação a tudo que acontece ao redor. E nessa semana eu estava me sentindo tão grato. Tão grato. Eu até postei lá uma foto de 2017 e uma de 2025. Aparece, o Facebook lança isso pra gente, né? É o lado bom da rede social. Nos lembra de algumas coisas. Eu falei, eu não sou o mesmo. Não sou de forma alguma. E não tem tantos anos. 17 para 2025 são 8 anos. Eu não sou nem o mesmo de 2024. E eu me alegro tanto com isso. E como eu sou chorão, dá vontade de começar a chorar aqui. Porque o Senhor tem transformado e eu tenho vivido um dia de cada vez. E que o Espírito Santo te convide hoje a viver um dia de cada vez, irmão. Porque vai sair os pesos da caminhada. Porque vai sair as preocupações em relação ao amanhã. Porque vai sair os dilemas, porque é um dia de cada vez e um dia não cabe tudo. Então você vai ser direcionado para viver somente aquele dia. Isso vai trazer leveza ao teu coração. Por quê? Porque os planos estão nas mãos do Senhor, porque o amanhã não nos pertence. Nós recebemos um convite de Jesus a não pensar sobre o amanhã, a não pensar sobre as cargas do amanhã. E Moisés vem falando, ensina-nos, Senhor. Ensina-me, Deus, que oração, queridos, a contar os nossos dias. Eu não estou aqui para falar da história de anos, mas eu quero falar da história do dia que nos fez o Senhor. Por isso estamos aqui e alegres e confiantes, porque Ele nos fez para estar aqui, nesse dia, nesse domingo, nesse momento em que eu estou falando ao seu coração. Viva o dia, o dia. É como viver o dia, não é sobre tantos anos. E Paulo nos diz em Efésios 5,
Efésios 5, do versículo 15, diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Tem aproveitado o tempo? Aproveite o tempo, queridos. Eu já falei algumas coisas que se tornaram passados, não volta mais, é só daqui para frente. Então aproveite o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Esse é o convite do Senhor para você, para a minha vida e para a tua vida. Procure compreender qual é a vontade do Senhor, não a tua vontade, mas a vontade do Senhor. Eu quero aplicar, eu falei que ia ser rápido hoje, eu quero fazer a aplicação de 3 pontos. Primeiro ponto: use bem o tempo, pois cada dia é um presente de Deus. Aí você vai me perguntar, mas tem dias tão maus, eles são presente de Deus? São presente de Deus. Cada dia que você vive faz parte de uma construção poderosa. Você é uma construção poderosa. Você é uma ferramenta poderosa. E o diabo fica a todo instante, irmão, o diabo não dorme, ele fica a todo instante acordado, porque não dorme, espertamente preparado para querer de alguma forma laçar a mão da tua vida, porque você é uma construção poderosa. Mas nós falamos que nós somos de quem? Nós somos de Deus. Então, irmão, a orientação é: viva bem todo o tempo de cada dia, porque cada dia é um presente de Deus. Um presente de Deus para quê? Para que a gente viva com Ele e através dEle, e não deseje mais do que isso. Hoje de manhã falávamos ali, o Salvador é o suficiente. O nosso Salvador sempre vai ser o suficiente para nós. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. O Salvador é o suficiente. Mas para viver bem cada dia, e olhando nessa perspectiva, de que o dia é um presente de Deus para a gente viver, mesmo os mais difíceis, a gente precisa ter algo na nossa vida, e é por isso que a gente falha tanto. Precisamos ter temor ao Senhor. Lá em Provérbios, eu acho que Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Moisés estava pedindo: ensina-nos, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Ou seja, alguém buscando ao Senhor de forma humilde, debaixo de um temor, no formato de uma submissão ao Senhor, porque alguém não pede para o outro ensinar se não estiver submisso a isso, ok? Então é alguém temente, é alguém obediente. E aí ele fala: ensina-me a ver sobre os meus dias, para que eu não passe por cada dia e não perca esse dia. Um dia é muito valioso. Em um dia você decide algo que vai durar a sua vida inteira, e quem sabe vai lhe dar destino por toda a eternidade. Então todo dia é muito precioso. A gente está quase terminando esse domingo, e amanhã vai ser uma segunda-feira. Aleluia. Que o Espírito Santo te conduza para essa segunda-feira com essa
expectativa e perspectiva de que a tua segunda-feira é um presente de Deus, que não importa o que aconteça nessa segunda-feira, você vai se lembrar dessa palavra hoje, de hoje, mas é uma palavra atemporal, que Moisés orou, e vai falar: Senhor, ensina-me a viver a minha segunda-feira, o hoje, para que ao final do dia, dessa segunda-feira, eu tenha alcançado um coração mais sábio. Mas você só pode fazer essa oração se você temer ao Senhor, se você se submeter a Ele. Então use bem o tempo, pois cada dia é um presente de Deus. Use o tempo, use bem o tempo que Deus te dá. Use bem. Os mais novinhos, não levem a vida na brincadeira não, porque você vai se arrepender de não ter aproveitado cada dia. E não é cada ano. As pessoas equivocadamente fazem planos de ano, e toda vez é isso, e se torna enjoativo. Não, porque em 2026 eu vou ser uma pessoa melhor. Aonde que 31 de dezembro e 1º de janeiro define alguma coisa para a gente, se a nossa decisão não estiver em Deus? Se a gente não estiver vivendo cada vez mais sábio, não adianta os nossos planos se Deus não confirmá-los. E para que nossos planos sejam confirmados pelo Senhor, nós precisamos estar diante dEle em temor. Vivemos em temor. Foi isso que Moisés estava falando: Senhor, eu quero te temer a cada dia mais, para que eu passe a cada dia, viva a cada dia debaixo desse temor em sabedoria, para que eu não veja o dia de ontem como um dia perdido, mas que no dia de ontem, esse dia possa ter construído o meu hoje, e o meu hoje vai construir o amanhã, e aí eu vou ter certeza de que eu estou caminhando para frente. Ansiedade ou depressão nos alcança, na maioria das vezes, porque nós vivemos a vida de qualquer maneira. Eu não estou falando que em todos os casos, eu falei na maioria das vezes. Nós não valorizamos o dia que o Senhor nos dá. Esse domingo é o dia que nos fez o Senhor. Já finalizou? Ainda não. Então se alegre. Eu não sei como é que chegou o teu coração aqui, mas se alegre nele. Nós temos a oportunidade de fazer novos plantios, mesmo que o que a gente plantou no ontem não deu muito certo, e a gente vai colher daquele jeito. O Senhor te dá a oportunidade de plantar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E cada vez que nós plantamos melhor, a colheita é melhor. E nós vamos ver prosperar a mão do Senhor sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa estrada, sobre os nossos planos, e a vontade dEle vai prevalecer. Mas essa oração de Moisés nos toca. O pastor Márcio estava falando de uma oração ali, que ele está fazendo agora. Senhor, tire tudo que me afaste de Ti. E eu acrescentaria: não deixa vir nada do que eu não quero ganhar, o que me afaste de Ti. Deixa, se o Senhor sabe todas as coisas, então deixe eu no lugar que eu estou, da mesma maneira que eu estou, se for para ficar na Tua presença. Tira e não põe. Deixa o que o Senhor quiser. Na hora que você estava falando ali, eu estava falando: bom, eu vou orar: Senhor, não deixa chegar nada para mim que me afaste da Tua presença. Tenho dificuldades? Muitas. Mas eu estou na Tua presença, então deixa essas dificuldades. Tenho falta de muita coisa? Tenho. Mas deixa eu com falta de muita coisa. Eu estou na presença do Senhor. Eu tenho aprendido com isso. Então deixa assim. E vai tirando, como a oração do pastor Márcio. E aí vem a oração de Moisés: Senhor, ensina-me a olhar para cada dia com um olhar detalhista, com um olhar que faz uma revisão,
com o olhar que se coloca diante do Senhor e fala: o que eu estou fazendo com esse dia? 2, busque na graça do Senhor a alegria que o mundo não pode dar, a alegria que as coisas não podem dar. Ah, mas eu vivo uma tristeza. Mas como? Existe o Senhor que nos traz uma alegria, que faz-nos fortes diante das situações. Não é assim que a gente fala? A alegria do Senhor é a nossa força para quê? Força para continuar, força para viver, força para andar, força para sair da paralisia. A alegria dele rompe as correntes que podem em algum momento querer te prender. É uma alegria que explode em nosso ser, mesmo quando tudo está ruim, mesmo quando você não está sorrindo, porque essa alegria não é para dar gargalhada, essa é uma alegria que te movimenta em meio à esperança. Essa é uma alegria que te traz uma paz que as pessoas não irão entender, e às vezes muito menos você, mas você vai estar nesse lugar de paz, porque assim o Senhor te trouxe para esse lugar, é Ele que te conduz. A graça de Deus nos alcança para nos fazer diferentes, queridos. A graça de Deus nos alcança para nos constranger e não deixar a gente sair do caminho. A graça de Deus nos alcança para nos corrigir. Essa é a graça. Essa é a graça que faz nos lembrar quando a gente está se desviando, faz nos lembrar que a gente é crente, que a gente fomos alcançados pelo sacrifício da cruz, por um amor tão grande, um amor imensurável. E às vezes a gente quer, pela nossa vontade, pelos nossos sentimentos, jogar todo esse amor de lado, justamente porque a gente está, Diácono Jorge, insatisfeito ou insatisfeita. Irmãos, a insatisfação leva à derrota. O descontentamento nos leva à frustração. A frustração nos leva a sair do caminho e buscar facilidades, buscar atalhos. Só que nós somos chamados para ficar em Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade que nos conduz para o nosso destino. Mas quando estamos frustrados, ficamos enganados pelos nossos sentimentos. Então fuja da insatisfação, fuja do descontentamento. A graça nos alcançou para nos trazer uma alegria que permanece, uma alegria permanente. Hoje eu estava falando ali com um grupo de homens sobre alguns vídeos que eu tenho acompanhado da igreja na África, em Moçambique, principalmente. Irmãos, que alegria, que motivação que eles têm, e essa motivação é Cristo, para se alegrar, para se reunir, para participar, para viver como igreja, para pregar o Evangelho, sem estrutura alguma, sem as tecnologias que a gente tem aqui, sem um lugar com ar-condicionado, em alguns lugares sem parede, chão de terra, e eles dançam na presença do Senhor com alegria, dão valor às coisas mais simples, um presente mais simples, situações tão simples são valorizadas porque fazem parte do dia. Eles aprenderam a contar os dias para que alcancem um coração mais sábio a cada tempo. Valorizam todas as coisas que acontecem. Irmãos, estamos aqui, estão acontecendo várias coisas ao nosso redor. Cada pensamento aqui, cada olhar, até mesmo aqueles que estão aqui que acham que o pensamento está vazio, está deslocado, que a pregação de repente está meio chata, está com vontade de dormir, faz parte de forma tão preciosa de um momento como igreja, em que o Senhor trabalha ao nosso favor. Quem sabe no momento que você está aqui, mesmo contra a sua vontade, veio porque para cumprir algum protocolo,
Você está recebendo um livramento da parte de Deus, não estando em outro lugar. Mesmo a força, até porque, irmão, deixa eu falar para você, o reino de Deus é tomado à força. Na maioria das vezes você não vai ter vontade. Na maioria das vezes você vai pensar que você não sabe nem quem é. Não, eu estou na igreja por causa das amizades. Eu estou na igreja porque é legal. Mas aqui é o melhor lugar para você ficar. Então vem assim mesmo. E vai ter um momento em que Jesus vai te encontrar. Ou melhor, você vai encontrar-se com Ele, porque Ele está do seu lado. E Ele vai mudar tudo dentro de você. Então continua vindo. Faz força, continua vindo. Parece que é meio vazio, continua vindo. Vai ter um dia que a palavra vai entrar e ela vai fazer uma mudança espetacular na tua vida. Eu creio nisso, porque eu creio num Deus poderoso. Eu creio na ação do Espírito Santo. Eu creio na verdade que a gente prega e que a gente vive, e é uma verdade que liberta realmente. Então busque na graça do Senhor a alegria que as coisas, que o mundo, que o sistema, sabe, que os teus planos, que a tua vontade, que o teu emocional não pode dar. Vai ter várias alegrias, mas nenhuma vai te preencher, mas a graça te preenche, porque ela é a maravilhosa graça de Deus. Ela é a abundante graça de Deus. Ela não chega num lugar só para ficar pela metade, ela chega para transbordar. Amém? Então cuidado com a insatisfação. Terceiro, trabalhe e viva para a glória de Deus, deixando um legado eterno. Irmão, você está aqui para fazer história, para viver uma história e para fazer história. Não é possível, irmão, viver, passar por aqui, não deixar nada, ser aquela pessoa que ninguém aparentemente sente falta. Não. Se você está vivendo a sua vida de qualquer maneira, hoje é dia de tomar uma decisão. O que viveu, viveu. O Senhor lança no mar do esquecimento. Mas pelo amor de Deus, tome a decisão hoje de viver uma vida relevante. Chega desse negócio de coitadinho, de coitadinha. Você é chamado pelo Senhor para ter uma vida preciosa. Ah, mas eu tenho dificuldade. Todo mundo tem. Ah, mas eu estou doente. Tem um monte de gente doente. Tem gente agora no hospital. E se você chegar lá para visitar, quem vai sair edificado vai ser você, porque a doença segurou no hospital. Mas a graça que alcançou um dia deixa essa pessoa livre. A doença não prende. Uma cadeira de roda não prende. Uma cegueira não prende. Uma prisão não prende. Tem pessoas que se converteram, estão cumprindo pena e estão livres e libertos pela ação da graça do Senhor. É só o corpo, irmão, que está dentro de uma prisão, mas está livre, está saltitando. E tem muita gente que não está andando pelas ruas e está aprisionado, porque está vivendo uma vida medíocre. Mas hoje o chamado do mestre é: Senhor, ensina-me a contar, ensina a viver cada dia com tudo que o Senhor tem para mim, sem desperdiçar nada. Ensina-nos, Senhor, a tomar jeito, de uma vez por todas. Chega de coisas irrelevantes, chega de coisas triviais, chega. Não queira menos do que isso, irmão. Só deixa vir coisa que edifica. Sabe aquelas conversinhas? Deixa de lado. Sabe aquela fofoquinha? Deixa de lado. Sabe aquele lance de falar mal dos outros, colocando defeito? Deixa de lado. Deixa isso tudo de lado. Isso é tudo lixo, que vai se acomodando dentro de você. Você se torna um armazém de lixo. Em nome de Jesus, você foi chamado por Deus para viver um tempo diferente, uma vida diferente, uma caminhada diferente. A palavra de Deus diz que então vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Aquele que serve a Deus e aquele que não está servindo. Tem uma diferença. Em nome de Jesus, precisamos ter uma vida relevante.
Nós somos chamados para ser adoradores, não aqui. O nosso domingo é que vai em cima do bolo mesmo, é? Cereja, né? É cereja. Mas a vida de adoração é na sua vida comum, é no seu dia a dia, é na sua venda, sabe? É no seu trabalho, é na sua escola. É adormecido ali, quem sabe, ali na cama, dormindo ainda, com o seu celular na mão. Você é chamado para ser adorador. Sabe o celular? O celular, que às vezes a gente não quer permitir que alguém veja. Nós somos chamados para ser adoradores. Você tem levado uma vida de adoração com o teu celular, com a sua TV, com as suas conversas? Alguém pode ver as tuas conversas? Meu celular, se a minha esposa botar o dedo aqui, ó, ela abre o celular, porque isso aqui é para ela ver, para vocês verem também. Adoração é quando você está sozinho, quando ninguém está te vendo, só está você e Deus. Mas a gente tem a mania de, quando está na frente dos outros, ser uma coisa, mas quando está somente a gente é outra coisa. Só que Deus está vendo, irmão. Deus está vendo, minha irmã. E é lá, Jesus está lá. Essa canção que está cantando aí, nos momentos mais escuros, Jesus está lá. Nos momentos de dificuldade, Jesus está lá. No momento da tua intimidade, Jesus está lá. Nós somos chamados para ser adoradores na nossa vida comum, no nosso dia a dia. Então, realmente o que estamos fazendo é para a honra e glória de Deus. Os nossos negócios, a nossa rotina, o nosso tratamento, a partir de casa, a partir do lugar mais íntimo, a partir do nosso quarto. Esse é o chamado do mestre. Adoradores a partir do lugar mais íntimo, para a explosão do lado de fora e resgatar vidas. A partir do lugar mais íntimo, para explodir do lado de fora, ser um baluarte, ser um instrumento, fazer a diferença do lado de fora. Mas a partir do lugar mais íntimo, a partir da intimidade, para os palcos. Eu preguei aqui outro dia, não foi? Mais quartos e menos palco. Não vai deixar de ter palco, porque você está no palco da vida. Você está andando na rua, é um palco. Você está falando com as pessoas, você está no palco da vida. As pessoas estão te vendo. Nós somos uma carta que as pessoas estão nos lendo. Mas tudo começa a partir do íntimo. Você tem que saber quem está, como está você com você. Trabalhe e viva para a glória de Deus, deixando um legado eterno. E vai deixar, irmão. As pessoas estão te olhando. Tudo que você faz, os teus filhos estão te olhando, teus irmãos estão te olhando, ao teu redor, no teu trabalho. E você vai construindo, às vezes sem falar uma palavra, só nos teus gestos, nas tuas decisões. Você está evangelizando. Ah, eu sou tímido. Não tem problema. Você é tímido? Eu não sei falar. Não tem problema. Como você está agindo? Se estiver agindo, está tudo bem. Você está sendo um baluarte de Deus, um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E não desiste de ser assim, porque parece que não tem resultado. Parece que às vezes não tem resultado. Mas quem diz que o resultado tem que ser como você quer? Você não coloca: Senhor, comanda a minha vida, a minha existência. Agora você quer o resultado do seu jeito? Não. O resultado deixa para Deus. A gente planta, a gente semeia, a gente rega, e quem dá o crescimento é o Senhor. Quem faz prosperar é o Senhor. Então, irmão, deixa o resultado nas mãos de Deus. Aquieta o teu coração. O Espírito Santo diz para a gente aqui hoje: aquieta o coração. Fique tranquilo. A insatisfação está querendo te tirar do lugar em que Ele te colocou. As incertezas, as dúvidas estão querendo deslocar você do seu lugar, lugar que Deus te colocou. Então, em nome de Jesus, sejam repreendidas as dúvidas, porque não pode haver dúvida.
A Bíblia fala que aquele que não tem fé, ele desagrada a Deus. Então você que é movido por fé, não existe espaço para dúvidas, não existe espaço para medos e temores, porque o amor do Senhor está sobre a tua vida para tirar todo o medo, toda a incerteza da caminhada. Em nome de Jesus, receba essa palavra, queridos, em nome de Jesus. Essa é uma palavra de libertação, de liberdade. Viva o amor de Deus, o amor que tira todo medo. Aleluia, não vai ter medo. O medo do amanhã não existe para a gente. Não importa como vai chegar o amanhã, eu sei que Jesus está me esperando. Ele está lá. Eu posso partir hoje, e daí? O meu destino está garantido. É alegria, irmão. A alegria do Senhor é a força realmente que nos motiva a levar a ir para o futuro. Não importa, nada importa. É Cristo, irmão. É sempre Cristo. Então, viver o dia, cada dia, é não valorizar o que todo mundo valoriza. As pessoas vão valorizar o dinheiro, vão valorizar as conquistas. É tanto que você pode até receber uma nomenclatura, se você não tiver feito as grandes conquistas de acordo com a ideia que todo mundo fala por aí. Mas não está ligado ao que a gente tem. Aprender a viver cada dia está ligado ao que a gente é, o que eu sou para o meu Senhor e através dele para com o outro. O que eu estou vivendo? A gente vai ver um momento de ceia aqui. É um momento uns com os outros. O que eu estou sendo para o outro? Eu estou vendo Cristo no outro? Se eu vejo Cristo no outro, eu não posso falar mal do outro, que eu vou estar falando mal de quem? Cristo está no outro? Cristo está? Tá? Quando você olha para alguém, olha para alguém que está do teu lado aí. Cristo está? Está. Então, se eu ofendo, se eu trago amargura, se eu trago inquietude, se eu dificulto a vida do outro, o que eu estou fazendo? Que instrumento eu estou sendo? Porque, irmãos, nós não podemos viver com o ter, mas com o ser. Quem eu estou sendo? E hoje eu ouvi uma frase ali, que estava na nossa revista, uma frase muito interessante, que vai nos chamar para Cristo, totalmente. Vou até levantar a mão aqui. Levanta minha mão para o Senhor, de uma vez por todas. Se nossas expectativas, presta atenção, já estou terminando. Se nossas expectativas suplantarem o Salvador, veremos as suas obras, mas não a sua glória. Deu para entender? Se o Salvador não for o centro, o Salvador, ele veio para fazer o quê? Ele veio para salvar, né? Amém? O Salvador veio para... Então isso é que mais importa, ok? O que mais importa foi o que ele fez na cruz do Calvário, não o que ele pode fazer no seu dia a dia, em te trazer algumas coisas. Ele traz, ele cura, amém? Cura, ele te dá graça para fazer aquela prova, ele te lembra do que você estudou, lembra? Lembra, não lembra? Lembra sim, claro que lembra. Senhor, eu estudei, Senhor, tira a confusão da minha mente, tá? Isso aqui, isso acontece. Agora não vai querer passar na prova sem ter estudado não, irmão, que não vai passar não. O Senhor vai me ajudar aqui no que você não estudou? Vai não. Mas o que você estudou, Ele vai abrir a sua mente, vai trazer paz, e você vai. Ele faz essas coisas, irmão. Faz. Tem gente que fala assim, eu tenho um carro lá, foi Deus que me deu. Aí põe aquele design atrás. Eu creio nisso, irmão, creio. O Senhor deu força lá, e você trabalhou e abriu as portas, apareceu aquele, sabe? Aí o irmão estava querendo vender um carro bom a beça, aí você comprou, amém, ok. Mas não é isso, irmão. O Salvador, ele veio para
salvar, e é o que mais importa. Mas se nós ficarmos, nos esquecermos disso, e só esquece disso justamente quem não aprendeu a contar os dias, porque no dia, irmão, você só vai ver a misericórdia do Senhor, e essa misericórdia vem através da salvação. No dia a dia, você só vai ver a mão do Senhor te colocando em lugares que você não conseguiria estar. Isso vem através da salvação. Se eu estou falando aqui para vocês, quem sou eu? Eu sou somente um barbeiro, mas eu estou falando aqui, e talvez vai fazer cortes da minha palavra, da palavra ministrada nesse dia, que vão chegar para milhares de pessoas, mas eu sou somente um barbeiro. O que proporcionou isso? Salvação. A salvação é tudo na nossa vida. É através da salvação que sua vida foi mudada e transformada, ok? Não é aquilo que eu tenho, não é a roupa que eu estou vestindo, não é o tênis que eu calço, não, irmão, não é se eu tenho um carro ou não tenho um carro, não se trata disso, se trata de salvação. Essa é a mensagem da mesa que iremos participar. Se a gente se esquecer disso, a gente até vai ter coisas que Jesus pode dar, mas a gente não vai visualizar a glória dele, e a glória dele é o que nos leva para o futuro. A glória dele é algo que permanece, não é algo temporário. A glória dele é o que nos faz permanecer no caminho. Quem já pisou nos santos dos santos não consegue ficar em outro lugar, é porque viu a glória de Deus. Mas quem vê as coisas, amanhã já esqueceu. Dá um culto de ação de graça e no amanhã não lembra nem na data do culto, nem por que o culto foi dado, porque estava ligado a coisas, a algo. E ok, não tem problema, vamos cultuar o Senhor em ação de graça, mas não é o que o Senhor nos dá de forma temporária, que se desgasta, é que vai ter valor para nós. O valor é que Ele é o Salvador das nossas vidas, e Ele é o centro desse encontro aqui, é o centro dessa reunião. Então, Senhor, ensina-nos a contar, ensina-nos a viver a cada dia com o olhar totalmente fitados no Senhor, não para os lados, não para trás, porque o atrás já passou, é passado, irmão. Vamos olhar para o Senhor, que vai nos levar sempre para frente, em nome de Jesus. Aplaudam o Senhor, queridos.